Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Vim gravar no escritório, sair lá do jardim porque o tempo está chuvoso agora à tarde. Ainda bem, né? Ainda bem, precisava de chuva, o tempo tá muito seco aqui em Goiás. Bom, um amigo meu me pediu uma orientação sobre um assunto jurídico. Eu já falei que a gente não deve nem falar mais de direito, porque o direito não existe mais no Brasil, mas vamos falar do que deveria ser, né? Do que deveria existir, né? Já que não existe mais, mas vamos falar como deveriam ser as coisas, né? Ele me fez um questionamento honesto, disse que ele foi questionado num grupo e ele não tinha condições técnicas de explicar o assunto, então vamos lá. Ele me questionou que ele estava falando lá, que alguém disse no grupo que o Barroso, o ministro Barroso, não poderia sequer estar lá naquele congresso da UNE, falar a besteira que ele falou, nós vencemos o bolsonarismo, né? E depois foi feita toda uma cortina de fumaça para que esquecêssemos aquilo, mas não dá para esquecer, ele afirmou aquilo, né? Então alguém lá do grupo falou alguma coisa que ouviu de um influenciador, falou que ele nem poderia estar no local. E aí alguém do grupo mais à esquerda falou, mas quando o general Pazuello esteve lá num caminhão do palanque do Bolsonaro, vocês não falaram nada, vocês não pediram a prisão do Pazuello, como agora estão pedindo a prisão do Barroso. Não, vamos colocar os pingos nos is, né? Nos is, ou os tremas nos us, como é o programa agora do Pavinato, né? Então vamos lá. Primeiro, pediram realmente que o general Pazuello fosse preso, que era um absurdo completo. Né? E agora ninguém está pedindo a prisão do Barroso, está dizendo que ele deveria sofrer um processo de impedimento, que é muito diferente de prisão. Então vamos esclarecer os fatos, porque é uma coisa muito básica até. Vamos lá, o general Pazuello, apesar de ser um general que estava licenciado, ele era um general da ativa, tanto que eu acredito que ele voltou para a ativa, deve estar na ativa aí, eu não sei, ele disputou alguma eleição, se ele foi eleito, eu não sei, mas na época ele era um general da ativa, que estava licenciado para servir o governo federal, general da ativa, e, portanto, o regulamento militar, né, do Exército não permite que o militar da ativa participe de eventos de cunho político partidário. Está escrito lá. Tá, tudo bem, ele foi lá e participou, existe uma defesa de que era um evento patriótico, que era um evento nacional. Tá, mas venhamos e convenhamos, era um evento político também, claro que era, né? Então ele poderia subir no palanque? Não deveria, tecnicamente, porque ele é um general da ativa e ele subiu no palanque, ele participou de um evento partidário. Então ele infringiu o regulamento? Sim, infringiu. E tinha que ser punido? Tinha que ser punido. Ele tinha que ser preso? Não, aí já não. Por quê? Porque a punição tem que ser relativa à falta cometida. E ali ele cometeu uma falta disciplinar dentro do regulamento interno do disciplinar do Exército. A punição para esse tipo de falta, falta média, eu até falei um vídeo na época, é possivelmente uma repreensão. Ele sequer vai ficar detido no quartel, quer dizer, não é prisão, ele não vai para cadeia, não é um processo criminal. Então ele vai ser punido de acordo com a gravidade da falta, é assim que é. Então ele foi, talvez até ele tenha sido, eu não tenho acesso ao que foi feito lá no Exército. Existem punições dentro do militarismo que se apenas assim, quando o cara é primário, quando o cara não tem nada, uma falta média, ele pode ter sido repreendido verbalmente no círculo dos pares. Então você chama os demais generais ali e fala, olha, considere-se repreendido, você não deveria ter feito isso e fez, isso já é uma punição prevista no regulamento, né? Existem outras, mas lembre-se, é uma punição disciplinar, não é um crime. Você não podia querer que ele fosse para a cadeia por causa de uma punição disciplinar de natureza média. Por exemplo, uma outra punição de natureza média do regulamento é cortar o cabelo fora do padrão ou deixar o cabelo crescer além do padrão. Você acha justo um militar ir para a cadeia porque o cabelo está um pouco maior do que deveria? Não, claro que não, isso é um absurdo. Então, essa foi a punição do Pazuello, isso foi o que ele fez, e eu não sei se ele foi punido ou não, mas era uma transgressão disciplinar. Agora, o que o Barroso fez? O Barroso infringiu uma lei, a lei do impedimento, chamada de lei do impeachment, né? Se você olhar lá, tem o presidente, o chefe do executivo, os ministros de Estado, os ministros do STF, eles precisam se sujeitar à lei, e uma das causas de impedimento do ministro do Supremo é exatamente participar de ato político partidário.
E ali era o que ele estava fazendo. Então, o que se defende quando a gente fala ele nem poderia estar ali, não poderia. Ele estava ali ao lado do Flávio Dino, discursando num palanque. Flávio Dino, que é uma pessoa que tem causas para ser julgado, ele é réu em causas lá dentro do STF, né? Então ele não poderia estar ali realmente, né? Não poderia estar ali, porque era um evento político partidário. Então ele estar ali infringe uma lei, né? E é um crime de responsabilidade. Cadeia nele? Não, ele não matou ninguém, ele não cometeu crime de corrupção, não é nada disso. Ali é um crime de responsabilidade, a punição para isso está escrita no texto legal. É impedimento. Então o que se pede ali é punição para o Pazuello dentro do regulamento disciplinar do Exército, né? E impedimento ou processo de impedimento para o Barroso pela atuação político-partidária dele. Ele já tinha feito também, quando ele participou daquela reunião com líderes partidários para interferir numa comissão, ali já caberia também um procedimento. Cometer um crime dentro do Código Penal? Não, é um crime de responsabilidade. A punição para esse crime é o processo de impedimento. Então a gente só quer o devido processo legal, as coisas corretamente colocadas. Por exemplo, teve um ministro do Supremo que presidiu o impeachment da Dilma, né? Todo mundo lembra disso. E ele era o presidente do Supremo e por consequência, presidiu a sessão do impeachment. Ali aconteceu uma coisa mais grave, porque ela foi impeachmentada e a lei determina que ela perca os direitos políticos e ela não perdeu, né? E ele sabe disso. Então ali você poderia aventar uma prevaricação, aí é outra coisa, crime previsto, aí é outra coisa, né? Agora, a gente só quer as coisas corretamente colocadas. Então, quando a gente fala o Barroso não poderia estar ali, não poderia mesmo estar ali. E o que a gente desejaria, se o direito ainda existisse, né? Se as normas, se as instituições estivessem funcionando, era para ser provocado ali um processo de impedimento por causa da atuação político-partidária, que ele estava participando, sim, e de maneira eloquente de um palanque político, né? Então ele cometeu um crime de responsabilidade, punição para isso é em processo de impedimento, simples assim. O general deve ser punido também, deve ter sido, pela punição administrativa. Então entenda, é a mesma coisa, vamos fazer um paralelo com crimes de trânsito e transgressões de trânsito. Uma transgressão de trânsito disciplinar é você estacionar o carro em local proibido. Deve ser punido? Claro que sim, multa, perda de pontos na carteira, punições administrativas. Agora, a pessoa deve ir para a cadeia porque estacionou o carro no local proibido? Pelo amor de Deus, claro que não, né? Isso é um absurdo. Agora, e o crime de trânsito? E se o cara sair dirigindo bêbado e pela sua conduta ele acabar matando alguém? Isso aí é homicídio culposo. Ele assumiu a responsabilidade pelos seus atos, pela sua negligência de colocar a vida de outros em risco e acabou matando alguém. Isso é um crime, aí sim é cadeia. Então a diferença enorme aí é, uma coisa é crime, outra coisa é crime de responsabilidade, outra coisa é uma transgressão disciplinar. Simples assim, não tem o que discutir. Então, sim senhor, o Barroso não poderia estar ali e estava, deveria ter sido punido por isso. Em outras situações também, né? O general deveria ter sido punido? Deveria, se não foi, estava errado. Deveria ter sido punido dentro do regulamento disciplinar. Também não deveria estar lá. A gente só quer as coisas do jeito que deveriam ser e não do jeito que elas estão totalmente erradas, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Até a próxima aí, pessoal.